porque a gente volta agora a falar de COP30. Roda. No terceiro dia de COP30, o Brasil firmou novos compromissos pelo clima, como uma carta de intenções para o Fundo Clima e um acordo para um desenvolvimento mais inclusivo e de baixo carbono. Olha, Danilo Magela já está preparado aqui e me chama mais uma vez para trazer aí essas situações, né? Magela, uma boa tarde mais uma vez. Tudo está sendo muito meticulosamente discutido e tudo assinado. Tomara que tudo isso tenha um resultado prático para que nós possamos ter essas mudanças climáticas na diminuição de 1,5 grau, né, Magela? Com certeza, Rinei, com certeza. Tudo está sendo debatido, discutido, setor público, setor privado, aqui nesse terceiro dia de conferência, né? Apesar de que, por vezes, acontece ali algumas desavenças, por exemplo, durante a tarde de ontem, enquanto em uma das plenárias aqui, onde o chefe de Estado se reúne, né? E estavam tratando aí dessa questão da transição energética, da diminuição ali da nossa dependência pelos combustíveis fósseis. E aí a Arábia Saudita, por exemplo, que está aqui, já levantou a mão e disse assim, olha, para nós aí não é muito interessante que vocês pautem esse tipo de assunto, porque o nosso país historicamente depende muito do petróleo, né? A economia gira em torno do petróleo. E aí começou aquela rusga, né? Começou aquela desavença diplomática, digamos assim, né? Para ver como é que eles vão conversar sobre isso, né? Sobre a importância de diminuir, reduzir os índices de emissão de CO2, né? De gás carbônico na atmosfera, não só o CO2, mas também os outros gases de efeito estufa, e por isso, né, que se fala muito sobre a transição energética e, acima de tudo, de conservar os nossos biomas, né? Aqui a gente pode falar especificamente da floresta amazônica, né? Quanto é importante a gente conservar a floresta, deixar a floresta de pé, porque floresta de pé ali a floresta consegue absorver essa quantidade de CO2 que deveria ir para a atmosfera. Com a floresta de pé isso não acontece, né? Por isso que a gente vai conversar aqui com a Isabela Mondino, que é especialista nesse assunto. A Isabela tem alguns projetos já em andamento, né, Isabela? E esses projetos, eles têm qual finalidade? Vocês trabalham diretamente com as comunidades agrícolas, não é isso? Isso, a gente tem o primeiro projeto de conservação florestal privado do estado de Roraima, né? Um projeto que a gente chama de RED. RED é uma sigla para redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. A gente tem o primeiro projeto de conservação privada nesse estado. A gente está mantendo em pé mais de 14 mil hectares, e desses 14 mil hectares, 6 mil poderiam ser convertidos, né, desmatados legalmente. A gente atua reduzindo emissões, né? Essa floresta derrubada, ela emitiria uma quantidade muito relevante de CO2 na atmosfera. A gente está atuando evitando o desmatamento legal. Aí a gente entra naquele questionamento, né, Isabela? O que aconteceu, por exemplo, durante o dia de ontem, né? Aqui é uma discussão para reduzir as emissões, tudo bem. Mas, por exemplo, tem país que já fala que é um país que ainda depende muito do petróleo. Deu o exemplo aqui, por exemplo, da Arábia Saudita. Como é que essas desavenças, digamos assim, diplomáticas, prejudicam também o trabalho de vocês que trabalham diretamente com as comunidades? A gente precisa, né? O Brasil precisa estar numa trajetória de baixo carbono. E aí, isso é relevante para o setor privado, que precisa providenciar, né, alternativas econômicas. Então, a gente trabalha com comunidades que estão ao redor do nosso projeto de conservação florestal. A ZEG Florestal faz esse projeto em Roraima, o primeiro de Roraima. E o que a gente faz é providenciar uma alternativa econômica. Para um produtor que poderia legalmente desmatar, ele escolhe gerar crédito de carbono. Para as comunidades que precisam de desenvolvimento econômico, social, elas podem trabalhar a bioeconomia. E com a bioeconomia, a floresta em pé vale muito mais do que a floresta derrubada. Pois é, porque vem aquele seguinte questionamento também, né? O trabalhador, o agricultor lá, por vezes, como ela bem mesmo mencionou aqui, né, Renê? Às vezes ele desmata porque ele precisa do seu sustento, né? Depende ali de retirar
alguma matéria-prima da floresta para se alimentar, para vender, enfim, para ter a sua subsistência. E como é que vocês conseguem converter esse pensamento aí do agricultor, dizendo para ele que manter a floresta em pé também é financeiramente viável para ele? A gente tem uma meta, o Brasil tem uma meta, né, falando aqui na Conferência do Clima, de restaurar, né, 12 milhões de áreas degradadas até 2030, né, é uma meta brasileira. Então a gente acredita que a agricultura ela tem que ser desenvolvida em áreas degradadas, uma agricultura de baixo carbono. O que a gente tem de floresta, de mata nativa, não pode ser derrubado, tem que ser mantido em pé, porque a maior fonte de emissões do Brasil é o desmatamento. Então, mantendo a floresta em pé, a gente reduz significantemente, né, as emissões do país. Então, é urgente, a gente tem que fechar a torneira do desmatamento. O Brasil, por exemplo, é um exemplo de matriz energética, né? A gente utiliza muito as fontes renováveis, né? Eólica, solar, mas o grande X da questão é, por exemplo, Estados Unidos, que não mandaram nenhum tipo de representante. A Índia até está aqui, né? Mas ainda é muito poluidora, né? Enfim, que tipo de network hoje aqui na COP vocês esperam ter no sentido de que todo mundo seja alinhado com esse discurso de transição energética? A maior fonte de emissões, né, do norte global, dos Estados Unidos, da União Europeia, não vem da mudança do uso da terra, do desmatamento, né? Vem do setor de energia, o setor de transportes. O Brasil tem um perfil muito diferente de emissões desses países. Então, o que a gente coloca aqui na COP é a importância para o Brasil e para o mundo, porque o planeta não diferencia fronteiras, né? O planeta é um só. Coloca a importância das soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem que abandonar os combustíveis fósseis enquanto, né, planeta. A gente tem que realmente rumo a uma trajetória de baixo carbono em relação ao setor energético. O Brasil é um exemplo disso, usando energias renováveis. A maior parte da nossa matriz energética e elétrica é de energias renováveis. Mas a gente precisa muito valorizar as soluções baseadas na natureza, conservação florestal, manejo sustentável, restauração florestal, que são soluções que vão fazer o Brasil emitir muito menos e até capturar carbono. E o Brasil já é e tem que continuar sendo um exemplo para o mundo nesse sentido. Deixa eu corrigir uma informação, né? Que eu falei que o governo americano não enviou representantes, né? Mas vieram representantes de outros estados. Por exemplo, o governador da Califórnia, David Newsom, também esteve aqui, participou inclusive ontem de um evento com o governador Helder Barbalho, né? Então tem alguns representantes de alguns estados norte-americanos que estiveram aqui. Só não teve a delegação oficial, né? Que não se fez presente aqui, mas tem aqui esses outros representantes norte-americanos. Feita a correção aqui. Obrigado, tá, pessoal? Então, Isabela, como é que você projeta esse mercado daqui para os próximos anos, levando em consideração que a gente pode ter aqui algumas decisões chaves, né? Algumas decisões importantes para a mudança climática quando se aproximar do final da COP? O mercado de carbono é um mercado muito importante. A gente já votou uma lei, a gente vai ter um sistema brasileiro de comércio de emissões que está em etapa de regulamentação. A gente tem um mercado internacional de carbono que está sendo discutido aqui na COP, que é o artigo 6º do Acordo de Paris. São questões super técnicas, mas são mercados que estão se desenvolvendo para reduzir as emissões dos países. Então, é bastante positivo o Brasil colocar a sua posição como um país de soluções baseadas na natureza. O Brasil vai ter o seu mercado regulado, mas paralelamente funciona no país um mercado voluntário. Empresas que querem compensar suas emissões podem comprar créditos de carbono. E a ZEG é uma empresa que fornece esses créditos de carbono do que a gente chama de alta integridade. A gente teve uma questão reputacional muito forte com o mercado de carbono, de conservação florestal, com projetos que não foram bem desenvolvidos. E a ZEG vem para restabelecer a credibilidade desse mercado. A gente não pode abandonar os esforços de conservação florestal. A maior fonte de emissões do Brasil é do desmatamento e a gente precisa endereçar esses esforços para manter as florestas em pé. Por isso que esse tipo de projeto é tão importante.
É por isso que e quando ela fala do desmatamento, né, aqui na Amazônia, pelo menos dados do Observatório do Clima, foram números alarmantes do último período que foi estudado, né, 2023, foram dados alarmantes e felizmente, né, de lá para cá a gente conseguiu reduzir bastante o índice de desmatamento exclusivamente aqui na Amazônia, né? Então, Isabela, muito obrigado, tá, pela participação, por trazer um pouco mais desse conhecimento aqui pra gente. É isso, viu, Renê? Qualquer outra novidade a gente vai continuar percorrendo aqui por esses setores aqui da Zona Azul para trazer mais entrevistados, trazer mais detalhes a respeito dessa importante discussão sobre as mudanças climáticas nesse terceiro dia de COP30. Você. Muito obrigado, Danilo Magela. Parabéns aí, parabenize a Isabela, viu? Muito importante o que ela disse. Você viu aí, ó.